A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? O meu nome é Michelle Oliveira, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós estamos no quarto vídeo, mas na terceira aula. E para mim é um motivo de alegria e de prazer ter você comigo, ter você nos acompanhando, amém? O título da nossa aula de hoje é Impedimentos para o Devocional. Nós temos impedimentos para muitas coisas, né? Por exemplo, se eu quero fazer uma academia, acontece várias coisas que vai, me impedindo de chegar àquilo. Se para eu cuidar do meu corpo é assim, imagina para nossa vida espiritual, né? Que a nossa luta já é espiritual. Então, para que o devocional aconteça na nossa vida, infelizmente nós enfrentamos várias coisas que nos impedem de chegar ao devocional. São coisas que nos paralisam, são coisas que nos desanimam, né? São coisas assim que realmente foram feitas para nos impedir, mas eu quero te dizer, eu quero profetizar sobre a sua vida, que você vai romper todos os impedimentos. Se você recebe, digite um amém em nome de Jesus. Eu irei romper com todos os meus impedimentos, você irá romper com todos os seus impedimentos. Nós vamos passar por cima, porque o Senhor está conosco e faz de nós mais do que vencedores, amém? Vamos acompanhar? Abra aí, impedimentos para o devocional. Eu espero que você já esteja com a sua Bíblia, com o seu documento, com o seu livrinho, com o seu rascunho, amém? Vamos lá? Beleza. Na nossa vida, nós começamos muitas coisas, muitos projetos e os abandonamos na metade do caminho. Não conseguimos prosseguir. Não é verdade? Quantas vezes nós começamos faculdade, começamos cursos, começamos academia, igual eu citei o exemplo, começamos muitas coisas e paramos no meio do caminho. Isso é muito real. Na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial, não é diferente. Temos dificuldades em avançar em muitas áreas de nossas vidas. Áreas essas que às vezes é essencial e muito importante. A nossa vida espiritual ela é uma. Ela é uma área que ela é importante, essencial, é uma área imprescindível, do cristão. E infelizmente nós temos muita dificuldade em avançar em algumas áreas. Inclusive na espiritual é uma das áreas que nós temos mais dificuldade, porque nós não conhecemos a palavra do Senhor. Uma dessas áreas é a nossa vida espiritual, onde deveríamos buscar ao Senhor constantemente, mas não temos força ou ânimo. Quantas vezes nós começamos, animados, aquela coisa e tal, e aí acontece alguma coisa, a gente desanima, para no meio do caminho, dá uma tristeza, aquela coisa, você fala, não quer mexer com mais nada. Nós temos que entender que nós servimos ao Senhor não é pelas coisas que o Senhor faz, não é por nada dessa terra, desse mundo, nós servimos ao Senhor porque Ele é Deus, porque Ele é o nosso Senhor, independente das circunstâncias, independente dos levantes, independente das tribulações e da tempestade, nós devemos seguir e servir ao Senhor. Para alguns cristãos, o problema está em não saber como busca o Senhor. Infelizmente, algumas pessoas não buscam o Senhor, sentem desânimo por não saber como buscar o Senhor. Como que eu faço para me buscar a Deus, Como que eu faço para me falar com Deus? As pessoas não sabem, porque é por falta de conhecimento. É por isso que nós, como cristãos, devemos fazer o devocional e devemos aprender como fazer esse devocional. Por quê? Porque o devocional ele vai nos aproximar do Senhor e vai nos conceder ter mais intimidade com o Senhor. Porque o devocional é o período onde eu oro, onde eu falo com o Senhor, onde eu adoro, onde eu busco a face dele, é onde eu busco a presença dele, a misericórdia, a graça dele, e é onde o Senhor confirma na tua palavra sobre a minha vida, é onde ele fala, ele me fortalece, é onde ele me guia, é onde ele me sustenta. Enquanto eu estou orando, o Senhor está me sustentando. Enquanto eu estiver orando, o Senhor ordena anjos para se acampar ao meu redor, para me guardar, me proteger. Na sua vida é a mesma forma, é da mesma maneira. Então nós precisamos aprender como fazer o devocional para que nós venhamos romper com esse impedimento, romper com essa barreira, romper com esse desânimo, porque nós precisamos ter uma intimidade maior com o Senhor, precisamos buscar mais e mais o Senhor, amém? Parar na beira do caminho ou estacionar acarreta em nós muitas frustrações, gerando traumas e bloqueio que nos impede de concluir determinadas tarefas. É tão ruim quando a gente começa um projeto, uma tarefa, e aí acontece algo, a gente para no meio do caminho. Isso é tão ruim porque isso acarreta muitos traumas, muitos bloqueios na nossa vida. E aí, muitas das vezes nós pensamos assim, não vou começar outro não, porque eu comecei e não dei conta, parei no meio do caminho.
Ah, não, eu vou parar de novo. Aí o nosso cérebro já começa a nos acusar, dizendo que nós não vamos conseguir, né? Que nós não vamos avançar, que nós não vamos concluir, que nós não vamos chegar até o fim. O inimigo, ele fica assim na nossa vida. Ele fica falando assim, não pega isso não pega essa responsabilidade para você não pega cargo para você, não pega nenhum tipo de coisa para você, assim, não faz nenhum plano, nenhum projeto, que você não vai dar conta, você vai parar no meio do caminho. E infelizmente isso é coisa que acontece em todas as pessoas, na vida de todos os cristãos. Mas nós temos que romper com isso daí. Amém? Eu profetizo sobre a sua vida que você vai romper. Eu profetizo sobre a minha vida que nós vamos romper. Porque quando nós começamos e paramos no meio do caminho, isso vai nos gerando desânimo, que a gente pensa que a gente nunca vai conseguir. Mas eu quero dizer para você que você vai conseguir. Eu vou conseguir, nós vamos conseguir para a honra e glória do Senhor Jesus, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele morreu na cruz do Calvário, foi por mim, foi por você, foi para que nós possamos vencer, para que nós prossigamos em estar na presença dEle. Aleluia, glória a Deus. Para que se consiga vencer todo tipo de barreira e impedimento, é necessário descobrirmos a raiz do problema. Para eu descobrir, para eu verificar o porquê que eu não estou prosseguindo, porquê que eu não estou dando conta, porquê que eu começo para no meio do caminho, eu preciso verificar qual é a raiz do problema, onde que começou, né? Qual foi o início. E muitas das vezes a raiz de nossos problemas está em nossa vida emocional. Uma vida emocional com problemas ocasiona em problemas nas demais áreas de nossas vidas. Por isso precisamos cuidar de nosso corpo, nossa alma e nossa mente. Gente, é uma aula complementando a outra. Uma aula complementando a outra. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Porque nós devemos fazer o devocional. Nós falamos que nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, né? E aqui eu aprendo que eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar da minha vida emocional. Porque quando nós não estamos bem emocional, isso atinge todas as nossas áreas. Mas nós não podemos deixar isso atingir as demais áreas, as áreas espirituais. Por quê? Porque eu preciso verificar se a minha vida emocional é a raiz do problema, então vamos tratar a raiz do problema. Vamos a fundo descobrir qual é o meu bloqueio emocional, qual é o meu trauma emocional, porque eu preciso romper, eu preciso prosseguir, nada pode me impedir, nenhuma barreira vai me atrapalhar. Amém? Precisamos parar de pensar em desistir e parar de ouvir as vozes em nossa cabeça que nos diz que não vamos conseguir, que somos fracos ou falhos. Nós temos que parar de pensar toda hora em desistir. Tudo que acontece, nós pensamos assim, ai, eu não vou ser crente mais. Ai, eu não vou cantar mais, eu não vou pregar mais. Ai, eu não vou fazer isso mais. Ai, eu não vou servir a Deus mais. E nós temos que parar com essas coisas. Temos que parar de ficar dando ouvido pro inimigo. Ou parar de escutar a voz na nossa cabeça que nos diz que nós não vamos conseguir, que nós somos fracos. Porque o Senhor, Ele fala na palavra dele que nós somos mais do que vencedores. Oh, aleluia, glória a Deus, o Senhor, Ele te fez vencedor. O Senhor, Ele está com você, Ele vai te ajudar nessa peleja, Ele vai te ajudar nesta guerra. Amém? Então, vamos lá. Um dos impedimentos para a nossa vida, né, devocional, para o nosso devocional, é a falta de perdão. A falta de perdão é algo que mexe com a nossa vida emocional, né? Precisamos parar de ouvir nossos pensamentos quando lembramos que um dia fomos humilhados ou oprimidos por pessoas próximas ou conhecidas que nos disseram palavras arrogantes a nosso respeito, oprimindo-nos com suas palavras maldosas e opiniões fúteis. Devemos lembrar que o Senhor está conosco e faz de nós mais do que vencedores. Eu preciso parar de ficar pensando, parar de ficar lembrando de palavras ruins, palavras que um dia algumas pessoas me disseram, palavra que pais, avós, tios, primos, irmãos, colegas, amigos, professores, independente que seja, me disseram, principalmente na infância, né, que tem palavras que ficam marcadas na nossa vida. Eu tenho que parar de pensar nessas palavras negativas, porque essas palavras negativas não vão me levar a lugar nenhum. O que eu preciso fazer? Eu preciso perdoar essas pessoas. Eu preciso entender que atrás daquelas pessoas tinha algo, tinha uma ferida,
Tinha algo que fez a pessoa falar aquilo. E às vezes esse algo é espiritual, às vezes é o inimigo tentando nos afrontar, e às vezes é uma ferida que a pessoa estava e a pessoa ela só consegue retribuir ferindo outras pessoas. Infelizmente é assim. Eu sempre digo assim que existem dois tipos de pessoas. A que dá aquilo que recebe e a que dá aquilo que gostaria de receber. Qual tipo de pessoa você quer ser? Vamos fazer o seguinte, vamos dar, né? Vamos oferecer aquilo que nós gostaríamos de receber. Se nós fizermos isso, nós vamos ser pessoas melhores. Nós vamos romper na nossa vida, nós vamos crescer em todas as áreas da nossa vida. Romanos 8:37 diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, por meio de Cristo. O Senhor faz de nós mais do que vencedores, o Senhor faz de você, faz da minha vida mais do que vencedor. Então, irmãos, não é palavra odiosa, não é palavra rancorosa, palavra maldosa que vai nos dizer quem nós somos, não. Que vai nos dizer como fazermos, não. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Devemos perdoar essas pessoas. Devemos, assim, tentar esquecer que um dia essa pessoa nos perdoou. Vamos entender o contexto por trás daquela pessoa, pessoas que dão, que oferecem, né, aquilo que receberam, que é a grosseria, a falta de educação, a maldade, né? Vamos entender, nós temos Cristo e Ele fala para você assim, olha, você é mais do que vencedor. Ele fala para mim, eu sou mais do que vencedora e nele, porque Ele me amou primeiro, Ele me escolheu. Então nós somos mais que vencedores. Então não é palavra dita na infância, dita pelos seus pais, não é nenhum tipo de palavra que vai dizer quem você é, porque Ele já falou que você é mais do que vencedor. O Senhor também nos ensina que para que a nossa oração suba aos céus e para sermos perdoados é necessário perdoar. Mateus capítulo 5, aqui eu coloquei aí na revistinha aí no livrinho, para ficar mais fácil. Versículo 23 e 24 diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Vamos ler de novo? Vamos? Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, estou trazendo a minha oferta, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. O que eu quero dizer com isso? Nosso primeiro impedimento para que a vida devocional aconteça é a falta de perdão. Então, se eu tenho mágoa, rancor, nós não vamos romper, não vamos crescer, nós não vamos ser felizes, nós não vamos ter uma vida bem-sucedida nas áreas. Nós vamos ter uma vida fracassada, principalmente na nossa área espiritual e emocional. Então eu preciso aprender que se eu tenho algo com meu irmão, ou se eu sei que ele tem algo comigo, antes de eu oferecer qualquer oferta ao Senhor, eu preciso ir me ter com ele. Eu preciso me consertar com ele, diante dele. Eu preciso chegar para ele pedir perdão, mesmo que eu não fiz nada de errado. Mesmo que eu estava certo, eu preciso ir ter com ele. Porque se eu não perdoar, o Senhor não recebe a minha oração. Então, um dos impedimentos para que o devocional aconteça é a falta de perdão. E aí a gente fica escutando aquelas vozes na nossa cabeça, né, de pessoas que nos machucaram na infância, que nos magoaram na infância ou recentemente, e a gente fica maquinando aquilo, né, fica pensando aquilo, e isso nos impede de crescer, isso nos impede de eu ter liberdade de entrar para o meu quarto, para o meu escritório, para o meu cantinho de oração, isso me impede de ter liberdade de falar com o Senhor, porque por mais que eu falar, o Senhor pode ouvir, mas Ele não vai me atender, Ele não vai responder, porque para que eu possa ser respondida e atendida, eu preciso perdoar. Glória a Deus. Precisamos aprender a perdoar e amar nossos inimigos, como está escrito em Lucas 6, 27 e 37. Como é uma leitura um pouco extensa, de 10 versículos, eu peço aos irmãos que abrem as suas Bíblias, nesses versículos e lê. Medita nisso aí, porque o Senhor nos ensina que nós devemos perdoar e amar os nossos inimigos. Quem dirá pessoas próximas, né? Pois ficar remoendo mágoas passadas traz em nós bloqueio emocional e nos impede de avançarmos e de sermos felizes em todas as áreas. Mateus capítulo 6. Vamos lá. Mateus
Mateus capítulo 6, versículo 12, 14 e 16. 12, 14 e 15. Versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Na oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensina que nós devemos pedir perdão, mas antes de pedir perdão ao Senhor, nós devemos perdoar. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos também aos nossos devedores. Então, antes de eu pedir perdão, eu preciso perdoar. Eu falo assim, antes de pedir perdão ao Senhor, né? Nós devemos perdoar aquele que nos afligiu, aquele que nos humilhou, aquele que nos desacatou, né? Aquele assim que nos deixou para baixo, que nos afligiu, que nos angustiou. Nós devemos perdoar eles. Nós devemos perdoar os nossos devedores. Nós devemos perdoar independente de quem seja. O Senhor não fala aqui que tem que ser negro, branco, pai, mãe. Não. Nós devemos perdoar a todos, para que nós venhamos ser perdoados pelo Senhor. Então, antes de eu elevar a minha voz ao Senhor, pedindo perdão ao Senhor, eu preciso me perdoar, eu preciso perdoar aquele que me magoou, aquele que me ofendeu. Versículo 14, porque se perdoares aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoares aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas. Quantas orações não têm sido respondidas por falta de perdão? Quantas vidas têm sido destruídas, têm sido arrastadas, têm sido assim, massacradas por falta de perdão? É necessário que eu e você, nós venhamos aprender a perdoar. A perdoar para que nós venhamos romper, para que nós venhamos crescer e ter uma intimidade maior com o Senhor, para que nós venhamos ter uma vida devocional diária todos os dias. Portanto, para que tenhamos uma vida constante de oração e para que essas orações possam ser respondidas, recebidas, atendidas e respondidas por Deus, é necessário nos livrarmos de mágoas ou qualquer tipo de ressentimento. Lá em Provérbios 17, 22, fala assim: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Quando eu falo coração alegre serve de bom remédio, é aquela pessoa que, por mais que ela passe por lutas e problemas, ela decidiu ser feliz, ela decidiu perdoar, ela decidiu esquecer, ela decidiu ir para frente e adiante, e ela decidiu mais do que tudo ser alegre, ser feliz na presença do Senhor. Porém, aquela que está com o espírito abatido, que guarda rancor, que guarda mágoa, infelizmente ela é como se ela estivesse atrofiando até os seus ossos, né, se secarem. Então eu te convido a viver esse salmo, que é fazer da sua alegria, da sua vida, uma vida alegre. Fazer desta alegria um remédio para o seu coração, um remédio para o coração daquelas pessoas que estão feridas, que estão machucadas. Amém? Glória a Deus. O Senhor é quem nos sustenta e nos ajuda a lidar com todas as nossas aflições. Se queremos evoluir em uma vida de oração, é preciso perdoar todos os dias, se necessário for 70 vezes 7. Mateus 18, 21 e 22. Vamos lá? 21. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo você que perdoa até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Independente de quem seja, independente do que faça, nós devemos aprender a perdoar. Porque se eu não perdoo, a minha vida, ela vai secando, como os ossos vão secando. A minha vida, ela vai se destruindo, a minha vida, ela vai sendo fracassada. Mas quando eu decido perdoar, ser feliz, ser alegre, o meu coração, ele é confortado pelo Senhor. E a minha alegria é um remédio para a minha vida e para a vida das pessoas que estão ao meu redor. É necessário nós perdoarmos. Perdoe, independente de quem falou, independente do que seja, eu perdoe. Porque a mágoa, ela gera câncer. A mágoa, ela só traz malefícios para a nossa vida. Mas o perdão, ele traz benefícios. O perdão, ele traz orações respondidas. O perdão, ele nos traz a salvação. Porque foi através do perdão que eu e você temos a possibilidade de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Amém? Então, o primeiro impedimento para que a nossa vida devocional aconteça é a falta de perdão. Segundo impedimento, falta de gestão de tempo.
quantas vezes nós levantamos da cama e aí a primeira coisa que a gente pega, né, é o celular? E aí a gente pega no celular, você fica o dia inteiro no celular, e aí a gente tem tempo pra tudo, tudo. E aí quando chega de noite, nós temos a tendência de falar assim, ai, tô tão cansada, não tive tempo pra nada, tive tempo nem pra me fazer uma devocional, nem pra me tirar meu período de oração, pra mim poder ler a palavra, não tive tempo. Será que realmente nós não tivemos tempo ou nós não tivemos gestão desse tempo? Porque o que falta em nós é colocarmos as prioridades, listarmos todas as prioridades. Para te ajudar a ter uma melhor gestão de tempo, eu te aconselho a ter uma agenda. Nessa agenda você vai listar tudo aquilo que é importante. Por exemplo, a minha primeira coisa da minha agenda é a oração, né? O meu devocional que eu faço. É a primeira coisa, porque eu tenho aquilo como prioridade. Eu preciso fazer isso todos os dias e o dia que não acontece, de eu levantar pela madrugada, ou de eu, né, ter uma disponibilidade de fazer durante o dia, eu preciso fazer à noite antes de eu deitar. Antes do meu dia finalizar, eu preciso cumprir com aquela regra, cumprir com aquela tarefinha, né, com aquela atividade que está marcada para o meu dia. Então nós temos que parar de dizer que nós temos falta de tempo. Não é, é falta de gestão do nosso tempo. Chegou a hora de eu pegar minha agendinha, abri-la, ela lá, ó, e começar, né, a descrever, a listar o que são prioridades no meu dia. É prioridade eu ficar no Instagram, é prioridade eu ficar no Facebook, YouTube, qualquer rede social, é prioridade eu ficar isso no meu dia? A menos que você trabalhe com isso, mas mesmo assim, será que eu não posso tirar uma hora do meu dia para mim poder, né, me alimentar da palavra, para mim poder fazer o meu devocional? Nós temos que parar de falar isso. É uma mentira quando a pessoa fala que não teve tempo. Porque o dia é 24 horas. Se eu tenho tempo para tudo, eu tenho tempo para mexer no celular, eu tenho tempo para comer, por que eu não posso ter tempo para me alimentar da palavra do Senhor? É chegado o momento, é chegada a hora em que nós devemos fazer uma melhor gestão do nosso tempo para adequar todas as nossas prioridades e o que é primordial na vida de um cristão é o devocional, é a vida com Deus, é a vida diária com Deus. Eu sempre aconselho a pessoa a fazer assim, a primeira coisa do dia, porque depois você já fez, está alimentado, né, a sua vida espiritual. Isso não significa que você não vai continuar falando com Deus, você vai, né, fazer seus deveres, fazer suas atividades, né, trabalhar, fazer qualquer tipo de tarefa falando com o Senhor, louvando, vai parar um tempinho para meditar na palavra, no versículo, mas o seu devocional, que é o tempo exclusivo a sós, em que nada te atrapalha, em que você vai estar prostrado diante do Senhor, falando com Ele, em que é o tempo em que Ele vai falar com você através da palavra. Esse tempo ele tem que ser primordial e a primeira coisa da nossa vida. Eu sempre aconselho a pessoa a fazer isso como a primeira coisa do seu dia. Não deu? Não durma sem antes fazer isso, sem tirar o tempo. Faça o seu tempo, somos nós que fazemos o nosso tempo. Então faça nova gestão do seu tempo, comece a listar a sua prioridade. Nem que você tenha que diminuir o seu horário de almoço para você fazer o devocional, nem que você tenha que diminuir o horário do seu lazer para você fazer o devocional, porque o devocional ele é imprescindível na nossa vida, não pode faltar. Ele é necessário, essencial na vida de um cristão. Então para de falar que é falta de gestão, que falta de tempo, que não é falta de gestão de tempo, é falta de você colocar a vida espiritual, o seu devocional, a sua vida íntima com Deus como prioridade. Tá passando da hora de você colocar o Senhor como prioridade. Mateus 6,33 fala assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos o Senhor, primeiramente, todas as demais coisas nos são acrescentadas. O Senhor, Ele cuida de tudo para nós. Ele nos guia, Ele nos dá direcionamento, o Senhor Ele vai nos moldando, vai nos dando visão. Então quando eu busco Ele, Ele me fala qual o melhor caminho que eu posso seguir para mim economizar tempo. O Senhor ele nos molda, Ele nos fala tudo. Então por isso que eu preciso colocar a minha vida devocional, a minha vida espiritual como prioridade. Lembrando que o meu corpo, ele vai perecer, mas a minha alma, o meu espírito
né? A nossa vida espiritual, ela é eterna. A nossa vida espiritual, ela é eterna. O meu corpo vai perecer, mas a vida espiritual vai continuar. Então eu preciso alimentar a minha vida espiritual todos os dias sem faltar nenhum dia. Amém? Glória a Deus. Quando buscamos primeiramente o Senhor, Ele nos guia, nos mostra a direção correta, nos corrige quando necessário e nos ensina. Salmos 55, 22 e Salmos 138, versículo 7. Quando buscamos o Senhor, Ele nos garante que bem nenhum nos faltará. Lá em Salmo 34, versículo 10 fala assim: os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Quando nós temos o Senhor como prioridade, nada nos falta. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada nos falta. Glória a Deus. Precisamos nos organizar melhor e ter um devocional como prioridade. Devemos ter o hábito de orar e ler a palavra de Deus todos os dias. Nós precisamos viver duas vertentes que são: não começo o meu dia sem antes falar com Deus, não termino o meu dia sem antes falar com Deus. Não começo o meu dia sem antes falar com Deus, não termino o meu dia sem antes falar com Deus. Amém? Agora nós vamos passar para outro impedimento, que é o cansaço. O cansaço se dá pelo esgotamento físico, emocional ou mental, ou seja, quando trabalhamos além daquilo que gostaríamos ou esperávamos. Isso se dá pela falta de organização do nosso tempo, onde algumas vezes deixamos algumas tarefas acumular e em outras focamos além do necessário. O cansaço muitas das vezes ele nos dá também pela falta de gestão de tempo. Gente, adquire uma agenda, um planner, alguma coisa, um caderno que você consegue colocar lá e começa a determinar horários, começa a determinar tempos, né? Tempo para lazer, tempo para isso. Eu gasto 1 hora para tomar banho, vou gastar 20 minutos agora para mim tirar os outros 40 minutos para mim poder, né, estudar a palavra, para poder me dedicar na palavra. Porque quando eu me dedico demais em algo que não tem tanta necessidade assim, isso vai me gerando um cansaço, né? Vai me gerando um desânimo, me gera muito cansaço. E aí eu vou dizer depois que eu não tenho tempo, vou dizer depois que eu não tive tempo para poder buscar o Senhor. Então nós temos que colocar o Senhor como nossa prioridade. Eclesiastes 3:1 fala assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para tudo. Há tempo para nós arrumarmos a nossa casa, para nós trabalharmos, há tempo para isso, há tempo para tudo. Mas há tempo também para um dia de nós tirar um dia de lazer. E uma coisa, há sempre o tempo de nós buscarmos ao Senhor. Então vamos nos organizar mais o nosso dia, né? O nosso dia a dia, vamos nos organizar mais para que nós venhamos colocar o nosso devocional, a nossa presença diante do nosso cantinho de oração como prioridade, não deixar com que nem um dia passe sem antes nós termos falado com o Senhor. Amém? E desânimo, preguiça e procrastinação. Isaías 55, versículo 6 fala assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quando as pessoas têm procrastinado, aí a procrastinação ela traz preguiça, ela traz desânimo. Procrastinação é quando você deixa para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. É quando você fica... você tem que fazer algo, mas você fica adiando aqui. Não, depois eu faço, depois eu finalizo, depois eu termino. Isso traz em nós desânimo, traz em nós preguiça, né? E são um dos impedimentos que nos... digamos assim, que é mais inimigo, e são impedimentos para a nossa vida devocional. Em Isaías 55:6 nos mostra que nós devemos deixar o desânimo, a preguiça, a procrastinação de lado. Por quê? Porque nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Hoje eu estou buscando, hoje eu tenho vida, hoje eu tenho disposição, eu tenho saúde, eu tenho isso. Mas e amanhã? O que será de amanhã? Nós devemos buscar o Senhor enquanto nós temos a oportunidade. Então, nós devemos deixar a procrastinação de lado, deixar a preguiça e o desânimo de lado, porque vai chegar uma hora em que muitos vão buscar e não vão encontrar, né? Enquanto agora nós ainda estamos batendo e a porta está se abrindo. Nós estamos buscando e estamos encontrando, né? Estamos pedindo e estamos recebendo. Porém, vai chegar um momento em que muitos vão fazer isso e não vão encontrar. Então, vamos deixar a procrastinação de lado, que a nossa vida espiritual, ela é
Devemos buscar o Senhor todos os dias da nossa vida, invocando enquanto Ele está de mãos estendidas para nós. O Senhor está às portas, não há mais tempo para deixar para amanhã. Vamos combater esses inimigos, vamos romper com esses impedimentos, pois eles nos impedirão de alcançar nossa comunhão com Deus. E esses inimigos também nos impedem de alcançar a nossa salvação. Então devemos romper com esses impedimentos, né? Devemos travar uma guerra, uma luta espiritual, mas sabendo que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Devemos ser constantes na busca pelo Senhor. Não é porque hoje não conseguimos que amanhã vamos desistir. Muito pelo contrário, devemos insistir e persistir em buscar ao Senhor, mesmo que com todas as dificuldades e desânimos da vida. Mesmo que aconteceu um dia que você não conseguiu fazer o seu devocional, que você não conseguiu tirar o seu período, né, de estar em comunhão com o Senhor, não desista. No outro dia você vai tentar novamente, você vai conseguir. O segredo está na persistência, em sempre persistir, sempre insistir. Insista, irmãos, insista na sua vida devocional, insista na sua comunhão com Deus, na sua busca diária pelo Senhor, na sua busca diária por Deus. Insista, porque você só tem a ganhar e nada a perder, mas sim a ganhar. Você tem muito a ganhar. Amém? Glória a Deus. E agora uma frase, né? Porque nós estamos acho que é o terceiro impedimento, né, irmãos? Quer ver? O primeiro impedimento foi a falta de perdão. O segundo, de falta de gestão de tempo. O terceiro, cansaço. E esse é os quartos impedimentos, que é o desânimo, preguiça e procrastinação. Que a gente fala que vai fazer e não faz nada. Sempre fica deixando para depois, para amanhã, sendo que o amanhã não nos pertence, né? Quero deixar uma frase para você. Ainda falta mais um impedimento, mas antes eu quero deixar essa frase para que você possa meditar. Não espere sentir vontade para orar, mas ore até sentir vontade. Essa frase eu escutei, eu não sei se eu posso falar o nome da pessoa aqui, né? Por causa de direitos autorais, nunca se sabe, né? Mas eu escutei de uma pastora pregando, vi uns vídeos dela, né, no canal dela pregando. Eu achei muito interessante essa frase, ela faz todo sentido na vida da gente. Não espere sentir vontade para orar, mas ore até sentir vontade. Não espere sentir vontade para orar. Hoje não tô afim. Não. Quantas vezes nós não estamos afim de comer, de almoçar, de jantar, e mesmo assim a gente vai lá e janta e come, porque a gente sabe que se não nos alimentarmos, vamos passar mal, vamos dar algum problema. Nossa vida espiritual da mesma forma. Não espera sentir vontade não, mas ore até você sentir vontade. Até que o seu corpo, a sua alma, o seu espírito entenda que estar na presença do Senhor é um regozijo, estar na presença do Senhor é maravilhoso. Aleluia, glórias a Deus. E por fim, o último impedimento, né, que nos impede de ter uma vida devocional é o pecado. Sim, o pecado. Quantas vezes vamos orar e pensamos que as nossas orações não estão sendo respondidas por termos pecado no dia anterior ou por termos pecado durante o dia? Já aconteceu com você? Eu acredito que sim, né? Mas eu estou fazendo uma pergunta. Já aconteceu com você de, por exemplo, estar numa campanha, estar num projeto, estar numa vida de oração, e aí acontece algo durante o dia, você sai do controle, né? Você não usa o domínio próprio, né? E acaba pecando, acaba desagradando ao Senhor. E aí quando você vai falar com o Senhor novamente, que você vai, né, tirar o seu período de oração novamente, fazer o seu devocional novamente, algo te trava, começa a te acusar, dizendo: lembra a hora que você xingou? Lembra a hora que você fez isso, a hora que você saiu do controle? Lembra disso, lembra daquilo? Então, irmãos, esse é um impedimento que o inimigo lança na nossa vida para que o devocional não aconteça. Mas eu quero te dizer que nós fomos perdoados por Cristo. Nós fomos gerados em pecado, mas Cristo, Ele nos limpa, nos lava de toda impureza e nos concede o perdão. Nós pensamos que para começar e ter uma vida devocional precisamos nos livrar de hábitos pecaminosos, mas esquecemos que fomos gerados no pecado
e que é Cristo quem nos purifica. Salmo 55, versículo 5. Vamos lá? Salmo, meu Jesus. 55, versículo 5. Perdão, Salmo 51, também vai estar errado, hein? Salmo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Temos que reconhecer, a primeira coisa, somos pecadores. Fomos gerados no pecado. Fomos concebidos no pecado. Porém, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, pelo meu pecado, pelo seu pecado, para que nós pudéssemos alcançar o perdão do Senhor, para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 fala assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu falo, mas é pela graça, porque a graça me alcançou e a graça te alcançou. Nós devemos entender, né, e reconhecer que somos pecadores, que fomos gerados no pecado, mas que o sangue de Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. Que o sangue de Cristo, ele nos lava, ele nos limpa de toda a impureza e ele nos garante uma vida eterna. Ele nos garante a oportunidade de falarmos com ele novamente. Oh, aleluia, glórias ao Senhor. 1 João, capítulo 1, 7 ao 10 fala assim: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-los mentiroso e a sua palavra não está em nós. É necessário que nós venhamos reconhecer que somos pecadores, né? Que fomos gerados no pecado, que em pecado fomos concebidos, mas que Cristo está em nossa vida, nos lavando, nos limpando de toda impureza. Então, quando eu reconheço que eu sou um pecador, mas que a graça dele me alcançou, o inimigo ele não pode me acusar, porque eu devo reconhecer que é o sangue dele que me limpa e que me lava. Glória a Deus. O pecado não deve ser motivo para nos afastar de Jesus, mas deve ser motivo para nos aproximarmos dele. Lembre-se, o pecado não deve ser motivo para me afastar de Jesus, mas deve ser motivo para me aproximar de Jesus. Pois ao pecar devemos correr para os braços de Jesus, prontos para o arrependimento, confissão e transformação. Eu tenho que entender que quando eu peco, eu preciso me arrepender daquele ato. Eu preciso confessar ao Senhor, eu preciso permitir que a transformação do Senhor seja feita sobre a minha vida. Então não deixe com que o pecado seja um impedimento para a sua vida devocional, mas que ele seja, né, um degrau para que possa te aproximar mais ao Senhor através do seu arrependimento, através da sua confissão ao Senhor e através da transformação do Senhor sobre a sua vida. Não deixe que a acusação do inimigo te impeça de ter uma vida devocional, mas confesse seus pecados. Arrependa-se e permita que o Senhor te liberte e te transforme, mesmo que você pecou. Ajoelhe-se, prostre diante do Senhor, peça perdão e reinicie, comece novamente, né, o seu devocional. Comece a ter o seu tempo de comunhão com o Senhor. O Senhor está pronto para nos perdoar em todos os momentos da nossa vida. Ao executar o devocional todos os dias, nós nos sentiremos fortalecidos no Senhor, na sua palavra, e será mais eficaz vencer o pecado. Quando eu estou fortalecido na palavra, quando eu estou buscando o Senhor constantemente, né? Eu tenho uma eficácia em fugir do pecado, eu tenho uma eficácia a vencer, né, o pecado. Glória a Deus. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançarão misericórdia. Não deixe que o pecado te impeça de chegar ao Senhor. Não deixe que o pecado seja um impedimento para se aproximar do Senhor, mas que ele seja mais e mais um motivo para que você venha aproximar do Senhor. Amém? Glória a Deus, porque quando nós
nos aproximamos do Senhor, o Senhor, Ele nos capacita. Oh, aleluias, glórias ao Senhor. Quando nós nos aproximamos do Senhor, o Senhor nos perdoa. Quando nós nos aproximamos do Senhor, o Senhor está conosco, nos guiando, nos livrando. Ele nos ensina a fugir do mal, Ele nos ensina a fugir do pecado. O Senhor nos fortalece na presença dEle. Glórias ao Senhor. Agora chegou a hora do desafio. O desafio de hoje é você tirar print do final da aula, né, mostrando que você chegou até aqui, mostrando que você, né, assistiu a aula toda. Você vai tirar print e aí você vai descrever em uma frase ou em poucas palavras qual o seu maior impedimento para que o devocional aconteça. E aí você vai marcar 3 pessoas e me marcar também. Amém? Irmãos, para você que ainda não tem o seu material, só me mandar mensagem, o número que está na descrição, que eu estarei mandando para vocês. Amém? Que eu estarei enviando. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal, ative as notificações para que você possa receber quando tiver mais vídeos. Curte, né? Clique em gostei, compartilhe com aquelas pessoas que necessitam ter uma vida devocional diária, compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que esse vídeo será edificante, né, sobre a vida dela. No mais, eu quero te agradecer por essa oportunidade que você me concede de estar te auxiliando nessa busca, nessa nova jornada, nesse novo projeto. E eu quero estar orando por você, agradecendo a Deus pela sua vida. Pai amado, bendito, glorioso, majestoso, Criador dos céus, da terra e de todo o universo, Criador de todos os seres viventes. Senhor, nesse momento eu quero te agradecer por esta irmã, esse irmão que está, ó Pai, assistindo esta aula. Obrigado, Deus, pela vida de cada um, que eles possam conseguir, que nós venhamos conseguir romper com os impedimentos, ó Pai, para que nossa vida devocional venha acontecer diariamente. Não deixe com que nós venhamos desanimar, mas que o Senhor possa nos fortalecer na Tua palavra, no Teu Espírito Santo. Fica conosco, nos guardando, nos guiando, Pai, todos os dias da nossa vida e nos livrando de todo mal. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Glórias ao Senhor. Muito obrigada e Deus abençoe.